Então, nós temos aqui um painel para o motor monofásico de 3 CV. Nós temos dois capacitores, um capacitor intermitente, que eles chamam permanente, e temos o capacitor de partida. Então, nós vamos calcular o capacitor permanente, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler o que significa capacitor intermitente. Então, vamos ler primeiro. Então, para que serve o capacitor intermitente, ou seja, o permanente? Capacitor permanentemente fica sempre ligado intermitentemente durante o tempo em que o motor ou a eletrobomba fica ligado. Porque o capacitor permanentemente fica ligado intermitentemente. Intermitente é aquilo que não é continuado. O capacitor e o motor trocam energia entre si quando instalados no mesmo circuito. Quando a tensão começa a crescer ao máximo, o capacitor armazena energia em seu campo eletrostático, enquanto o motor cede energia de seu campo magnético. Depois de passar do máximo e começar a decrescer, o capacitor cede energia e o motor armazena. Assim, quando um capacitor intermitente ou permanente e o motor são colocados em um mesmo circuito, há uma troca de energia entre eles, correto? Então, pessoal, como é o cálculo? Vamos fazer o cálculo aqui, como calcular capacitor intermitente para motor monofásico. Então é o seguinte, pessoal, qual é o valor de capacitância que deve ser conectado em paralelo com o motor de 3 cavalos com o fator potência em atraso, a partir de uma fonte de 220 frequência 60 Hz, para aumentar o fator potência para 0,92 e 0,95. No caso nosso aqui, nós vamos aumentar para 0,95, porque o fator potência do motor é 0,80, certo? Aqui é o motor monofásico, certo? Então, qual é a solução disso aqui? Qual é a solução? Você pode usar o método de tabela. Eu não estou usando o método de tabela, nunca usei método de tabela, mas todos os meus cálculos são comparados com as tabelas. Então, você pode usar o método da tabela ou o método simples. Eu estou usando o método simples, eu estou fazendo esse cálculo pela potência aparente, para encontrar o valor requerido de capacitância em farad, né? Então, é o seguinte, para melhorar o fator de potência atrasado para o fator potência avançado, eu usei o método do caviar potência aparente neste caso. Então, eu estou usando aqui o método da potência aparente para fazer esse cálculo, certo? Como eu falei, vocês podem usar aí a tabela. Eu não uso tabela, certo? Mas todos os meus cálculos são comparados com a tabela. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é o seguinte. Então, o primeiro passo para vocês fazerem esse cálculo é calcular a potência ativa, kW. Então, vocês multiplicam a tensão do motor pela corrente e o fator potência. Então, nós achamos aqui 220 multiplicado pela corrente, fator potência dividido por 1000. Então, 220 multiplicado pela corrente, fator potência dá 3.696, dividido por 1000 dá 3 kW. Dá uma fração, mas eu arredondei para 3, certo? Então, agora, segundo passo, eu vou calcular a potência kVA, porque eu estou dimensionando esse capacitor para motor monofásico através da potência kVA. Então, kVA, pela fórmula, é a relação entre a potência ativa e o fator potência. Então, 3 dividido por 0,80, é claro que é 3,75 kVA. Então, está aqui a fórmula. Então, é a fórmula do cálculo essa fórmula aqui é para o mesmo do motor trifásico, pessoal. É para o mesmo cálculo do motor trifásico. Mas preste atenção como foi que eu concluí o cálculo lá embaixo. Então, aqui nós temos kVAR representa um capacitor trifásico. Então, é a potência em kVA multiplicado pelo seno, certo? Então, a nossa potência em kVA foi 3,75, está aqui, ó. Então, ela é multiplicada pelo seno. Seno é essa raiz aqui. Então, 3,75 multiplicado pelo seno, 1 menos 0,95 ao quadrado, aí repete aqui 1 menos 0,95 ao quadrado é 0,902, 3,75.
1 menos 0,902 é 0,098. 3,5 multiplicado. A raiz disso aqui é 0,31. Aí 3,75 vezes 0,30 dá 1,6 kVAr. Isso se eu fosse instalar um capacitor para um motor trifásico de 3 cavalos. Presta bem atenção. Mas como é um motor monofásico, eu vou ter que multiplicar. Eu vou ter que converter esse kVAr para volt-ampere reativo. Então pega 1,16 multiplicado por 1000, que dá 1160 volt-ampere reativo. Agora eu vou calcular a corrente do capacitor, que isso aqui é importante, pessoal. Então, eu pego o volt-ampere reativo dividido pela tensão do capacitor, que é 220. Lá do motor, quer dizer, pela tensão do motor. Então, 1160 dividido por 225,27. Então, eu achei 5,27, a corrente do capacitor. Preste bem atenção. Agora eu vou calcular a reatância capacitiva. XC significa em eletricidade, reatância capacitiva. XL significa reatância indutiva em eletricidade. Então vamos calcular a reatância capacitiva. É a tensão dividida pela corrente. É igual a 45 ohms. Então, capacitor. Agora eu vou calcular o capacitor. O capacitor é aquela fórmula lá. 1 dividido por 2π, multiplicado pela frequência. E a reatância, que é 41. Então, capacitor 1 dividido por 2π é 6,28, porque 1π é 3,14, vezes 2, 6,28, multiplicado pela frequência e 41 ohms. Então, capacitor 1 dividido por 15 e tal, vai dar esse valor aqui, 6,4. Eu não quis entrar aqui em detalhes da potência de 10, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 4, não quis entrar naquele detalhe, certo? Porque aquilo ali é chato. Então, eu já peguei esse valor dividido pelo 1/10. Então, encontrei o capacitor de 64 microfarad. Capacitor intermitente. O quê? Nenhum capacitor funcionando em paralelo com o motor, ele funciona permanentemente. Seja ele trifásico ou monofásico. Ele funciona intermitentemente como se fosse um pisca-pisca de uma árvore de Natal. Certo? Então, eu encontrei esse capacitor aqui. Então vamos lá conferir na tabela agora. Então está aqui a tabela para motores de 220 volts, 244 volts, 44 volts. Será que meus cálculos estão corretos? O meu cálculo não é exato, mas ele é aproximado. Nenhum cálculo teórico ele é exato. Então, meu cálculo aqui diz que para um motor de 3 cavalos, está aqui, ó, o capacitor permanente ele é 60 microfarad. Tá aqui meu cálculo aqui que eu apresentei. Então, meu cálculo está certo. Meu cálculo deu 64, um valor aproximado. Então, tá aqui, pessoal. Tá aqui o capacitor 60. Se eu fosse usar capacitor de partida, eu teria que usar 216 a 259 microfarad. Então, para esses cálculos de capacitor de partida, não precisa vocês fazer os cálculos. Vocês podem usar o 270 a 304 microfarad. Para motor a partir de 1 cavalo a 7,5, vocês podem usar o capacitor de 270 a 324 microfarad, ok? Não precisa fazer o cálculo. Agora, no caso dos capacitores que a gente está fazendo agora, os cálculos, é obrigado você fazer o cálculo, que é este cálculo que eu estou fazendo aqui agora neste exato momento. Isso aqui é obrigado a fazer esse cálculo. Então, o capacitor que eu encontrei foi 64 microfarad, está aqui, pessoal. Está aqui a resposta, aqui a tabela, ó. Está aqui a tabela dos motores submersos da Vambro. Bombas Vambro. Então, está aqui, são os motores para posto de 6 polegadas aqui. Motores 6 polegadas, série 600, VM 600, VMU 600. Isso aqui é para posto de 6 polegadas. São motores potentes de 220 volts. Então, está aqui para o motor de 3 cavalos, 60 microfarad. Foi o que encontrei lá no cálculo. Então, meu cálculo está correto, pessoal. Então, aqui meu cálculo está correto. Ó. 64... e está aqui na tabela quanto? 60. Ok? Então, pessoal, vocês aprenderam como calcular capacitor intermitente para motor monofásico. Então, está aqui. Vocês copiam aí, vou passando aí para vocês verem, ó. Aí, ó. Ok? Vão copiando aí. Para que serve o capacitor intermitente?
Para que serve o capacitor de partida? O capacitor de partida é utilizado para aumentar a defasagem entre os campos de isolamento de trabalho de partida. E quanto maior a defasagem, maior é o torque de partida do motor. Quanto maior o torque, menor a velocidade. Por isso é possível ter um motor monofase sem um capacitor. Existem motores monofase sem capacitor, claro, os motores pequenos. Porém, os mais potentes utilizam. Um bom exemplo do motor monofase que não tem capacitor são os motores de esmeril. Todo mundo sabe disso. São os motores que partem vazio. Certo? Então tá aqui, ó, os cálculos aí para vocês aí, ó. Então tá aqui o capacitor que eu encontrei, 64 microfarad, certinho, aproximado com o da tabela, 60 microfarad, tá aqui, ó. Tá ok? Então obrigado aí pela participação de você e até a próxima. Dê um gostei e se inscreva no canal.